Vamos lá? Li, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Gratidão, Dai, um prazer também estar aqui com você para a gente falar de um assunto que a gente vem falando durante tanto tempo já, né? E se ajudando aí nesse sentido. Nossa, sim. E foi legal como isso foi coincidindo, né? Da gente ir observando a nossa transformação e a gente ia conversando. Sim, E aí surgiu a ideia, exatamente. vamos fazer uma live para compartilhar da nossa experiência, É, né? Sim. é isso E aqui, mesmo, né? E os nossos próprios processos, assim, né? E acho que é bem essa a intenção, né? Da gente compartilhar o que a gente está vivendo, o que a gente já viveu e o que a gente já está aprendendo e reaprendendo, né? Cada dia. sim. E é que nem você falou, é um processo, né? E eu venho percebendo isso muito na minha jornada, né? Até aqui a questão da alimentação, eu trouxe aqui para esse perfil justamente por conta do despertar espiritual, né? E foi Uhum. o que levou a fazer toda essa transformação. E eu acho que hoje o nosso papo vai render aqui. Ai, que bom! Tomara que sim. Coisa Vamos para fazer compartilhar. render. Então, Li, quer se apresentar? Uhum. Fala um pouquinho Então, de boa você, da sua... noite para quem está entrando agora, né? Meu nome é Liana, eu sou terapeuta, trabalho com a técnica dos florais de Bach, né? Que é uma técnica que atua nas nossas emoções, trazendo mais clareza, né? E trazendo um desabrochar da nossa alma para o que a gente realmente é, né? Trabalho já fui instrutora de yoga durante 1 ano, 2 anos praticamente. Hoje eu atendo com alguns alunos também com as práticas de Hatha Yoga particulares, né, numa linha mais terapêutica. E tenho um projeto de mandalas também, de meditação com mandalas, e trazendo a vibração das cores, né, das formas, através da geometria sagrada, para trazer a cura, né, e o despertar e esse desabrochar também da nossa essência. Então, estou Liana, né, assim como a Day está, Dayana, nessa vida, e estamos aqui nos ajudando para iluminarmos cada dia mais, né, desabrocharmos quem a gente realmente é. Sim. Inclusive, né, para o pessoal que está sempre me acompanhando, esse processo que eu estou passando de transformação alimentar, quem tem me ajudado muito é a Liana, com as mandalas e o processo terapêutico, junto com os florais, né, ali. E o quanto, nossa, as mandalas têm o poder da gente, né, canalizadas ali, da gente expressar a nossa emoção e trabalhar isso, né, de uma forma profunda e assim, sem dor, praticamente, né, digamos assim, porque a gente consegue Isso, dar uma leveza, né, seja ali na hora de estar pintando, na meditação ativa, mas que traz uma clareza e um resultado incrível, assim, eu entrei no meu profundo, descobri coisas assim, porque dentro do processo das mandalas a gente tem a meditação ativa, né? E aí você vai sim. colocando a intenção e conforme você vai pintando vai vindo muita coisa. Então, eu sou muito grata à vida dali por estar me ajudando nesse processo Ah. de transformar, né? É um apoio, um suporte que para quem está passando por esse processo é super necessário, né, precisar de um apoio, principalmente quem vem como eu, no caso da compulsão alimentar, comendo as emoções, então você ajuda a canalizar essas emoções. Então, eu sou imensamente grata, né? Só vou fazer um breve comentário nisso que você falou, né, daí em relação às mandalas. As mandalas, elas são uma forma de meditação ativa, né? Então, às vezes, quando a gente está muito ansioso, a gente não consegue sentar, parar e fechar os olhos e ficar respirando e meditar. Às vezes, esse ato gera ainda mais ansiedade na gente, né? E você meditar de uma forma ativa com as mandalas, seja colorindo ou desenhando uma mandala, ela ajuda com que a gente integre, né, os nossos dois hemisférios cerebrais,
com que a gente tenha mais consciência das nossas emoções e vá organizando isso de uma forma muito leve e ao mesmo tempo de uma forma muito consciente, né? E as cores entram para trazer essa leveza desse trabalho também, né? Porque a gente vai escolhendo as cores de forma intuitiva e essas cores vão agindo nas emoções que estão vindo à tona, né? E essas emoções vão sendo transmutadas, vão sendo compreendidas de uma forma muito mais tranquila do que às vezes você tentar ficar muito na mente ou tentar ficar acessando outras informações, né, de uma forma mais profunda, assim, vamos dizer, numa meditação mais passiva, né, onde muitas vezes vem coisas e a gente não consegue compreender muito bem o que é aquilo, né. Então, só para dar uma fechadinha. E tem tudo a ver com alimentação, porque às vezes a gente acaba comendo por ansiedade, né, e essa ansiedade está relacionada com outras emoções que a gente não tem consciência e isso vai virando uma bola de neve. Sim. Até o meu slogan ficou, né? Eu cansei de comer as minhas emoções. Porque era justamente isso que eu vi. Eu vinha comendo as minhas emoções, né? E a ansiedade, ela é uma manifestação de uma emoção mais profunda, né? Exatamente. Vamos ver Uhum. que nós tivemos mais pessoas entrando. Sejam bem-vindas. Vamos ver também. Bem-vindas, Ah, meninas. Marcela! A É, Flávia! Ah, que legal! sejam todas Vivian, bem-vindas. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem prazer colocar estar aqui com você. conforme a gente for falando, tá? Vocês vão colocando aí no comentário. Bom, Uhum. a gente decidiu fazer essa live para trabalhar o campo mais de consciência alimentar, mas pensando também no nosso campo espiritual, né? A gente quer trazer aqui a abordagem do quão importante é vocês pararem para pensar e refletir sobre a alimentação de vocês e o quanto isso tem afetado o campo espiritual. E lembrando que todos os campos estão interligados. Se há equilíbrio em um campo, automaticamente esse desequilíbrio vai vir se somatizando em todos os campos até chegar no nosso campo físico. Então, a alimentação, eu assim considero um dos pilares essenciais para que a gente possa ter uma vida mais saudável, mas não só pensando no nosso corpo físico, e sim olhando para os nossos outros corpos mais sutis, né? Então, a nossa ideia hoje com essa live é justamente poder trazer e inspirar vocês a pensar na forma como vocês vêm se alimentando e também colocar ali um pontinho de luz para vocês refletir no que vocês podem melhorar ainda mais. Certo? Sejam bem-vindas, tem mais gente entrando. Então, Li, você quer começar contando um pouquinho da tua experiência com a alimentação e o despertar espiritual? Uhum. Então vamos lá, acho que o que a gente tem, né, para compartilhar hoje, assim, de mais rico, né, que a gente pode compartilhar com verdade, é o que a gente já viveu em cima desses temas, assim, né. E quando eu e a Day a gente começou a conversar, eu comecei a fazer uma retrospectiva, assim, do meu próprio processo, né, de despertar. E eu me dei conta de que um dos ganchos do meu processo foi a alimentação. Né? Eu comecei a receber e buscar informações a respeito de despertar, da consciência, né, de evolução espiritual, da nova era. E uma das informações que veio primeiro assim para mim foi descalcificação da glândula pineal, né? Se alguém não souber ou ainda não teve contato com algum termo, com alguma informação que a gente está passando aqui, só deixar nos comentários que aí a gente vai explicando um pouquinho melhor, né? Mas o que é a glândula pineal? É aquela glândula que a gente no centro do nosso cérebro, né, lá no meio da nossa cabeça, que ela é uma glândula que ela calcifica com o passar do tempo, dependendo dos nossos hábitos alimentares, né? E outros hábitos de vida. E se essa glândula está calcificada, ela dificulta um pouquinho a nossa conexão espiritual e o nosso despertar mesmo, né? Porque ela é como se fosse uma portinha de entrada de acesso para esse mundo mais sutil que a gente começa a ter contato quando a gente começa a despertar.
E aí, com base nisso, eu comecei a investigar, né, o que que fazia para descalcificar, o que que eu tinha que fazer, o que que eu tinha que parar de comer, o que que eu tinha que comer mais. E uma das coisas que foi a primeira coisa que eu cortei, assim, foi o consumo de carne vermelha e o consumo de refrigerante, né, de produtos industrializados. Então, o refrigerante era uma coisa que eu tomava muito, e eu pensei, bom, então eu vou começar por duas coisas, né, que eu sei que podem ser mais fáceis para mim, e foi a carne vermelha e o refrigerante. E aí isso me trouxe uma outra consciência, e com o passar do tempo eu fui, né, me, me desprendendo, me desapegando de outras coisas também, né? Então chegou um momento que eu acabava não comendo mais nada industrializado, como bolacha recheada, salgadinho, né? Essas coisas todas que a gente sabe que não alimentam nem um pouquinho o nosso corpo, mas que a gente sabe que né, o nosso eguinho ali, a nossa personalidade ainda é muito apegado às vezes, né? Então são coisas importantes que a gente tem essa consciência de deixar de lado mesmo, né? E aí, depois desse processo de parar de comer carne vermelha, que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, eu é, acabei tendo contato com outros universos que até então eu não tinha. Então, eu comecei a fazer uma formação de yoga, e essa formação me trouxe um contato e um conhecimento básico, assim, sobre a medicina Ayurveda, que é uma ciência, né, médica da Índia, que é baseada toda em questões naturais, e um dos principais pilares é a alimentação. Então eu comecei a estudar, comecei a compreender um pouquinho melhor disso, então isso ampliou um pouquinho mais a minha consciência, né? Aí o que eu já tinha deixado de comer a carne vermelha e deixei de comer coisas, né, besteiras e refrigerante, muito açúcar também, eu passei a compreender que os alimentos tinham uma outra vibração, né? Não somente no sentido da carne e do açúcar, mas que outros alimentos também podiam influenciar no nosso campo energético, né? E aí esse processo de transformação foi acontecendo de uma forma muito amorosa comigo, assim. Eu não me obriguei em nenhum momento a interromper uma vontade, né, a bloquear alguma coisa que eu queria comer, mas também tendo a consciência, né, de que muitas vezes a gente come sem sentir vontade de comer aquilo que a gente está comendo, né? A gente come as emoções, como a Dai falou, né? Então, é um trabalho todo em conjunto que foi sendo feito, né? Uma análise do que a gente está vivendo naquele momento, né? Em algumas fases eu realmente não conseguia manter uma alimentação mais regrada, em outras fases eu conseguia manter uma alimentação bem regrada, ao mesmo tempo que eu tinha essa consciência que eu precisava ser amorosa com o meu corpo e comer coisas mais saudáveis, às vezes eu era um pouquinho rígida também, e aí quando a gente percebe que a gente está sendo rígido, a gente tem que soltar um pouquinho a corda, né? Para que esse processo possa fluir de uma forma mais harmônica, assim. E hoje eu cheguei num estágio que eu me tornei vegetariana há um ano e meio, mais ou menos, depois que eu fiz uma formação em Reiki. E essa formação foi um marco do meu despertar que acabou tirando muitas coisas da minha vida, assim, acabou promovendo muitas transformações. E agora, na quarentena, eu tive uma experiência muito linda que eu já estava tentando viver isso, mas eu ainda não conseguia, porque eu ainda sentia muita vontade e necessidade de comer, mas eu cortei os produtos de origem animal, né? Então eu fiquei uns 45 dias mais ou menos sem consumir açúcar, sem consumir café, sem consumir qualquer derivado de leite ou ovo. E eu me senti muito bem, a minha conexão espiritual melhorou muito, a minha energia ficou muito elevada durante esse tempo. Retornei comendo alguns alimentos, né? Um pouquinho de açúcar, comendo ainda de vez em quando algumas coisas que têm alguns produtos de origem animal. E isso foi muito legal porque eu comecei a perceber essa diferença da vibração na prática mesmo, né? Experimentei o que é ser vegana durante um tempo e agora eu acabei dando umas deslizadas, né? Mas que tudo isso tem um aprendizado também. E tô retomando agora esse processo do veganismo, né? De uma forma amorosa e paciente comigo mesma também.
Então, esse trajeto, né, do despertar, de buscar descalcificar a glândula pineal, então, isso tudo foi abrindo portas, né, e abrindo outras informações para que hoje eu pudesse chegar aqui e falar assim, não, eu experimentei várias coisas, né, e hoje eu tenho a consciência de escolher, eu quero escolher ser vegana, eu quero escolher ser apenas vegetariana, ou se eu quiser comer carne, eu quero escolher comer carne, mas sabendo dos benefícios, né, e dos malefícios que isso vai trazer para o meu corpo. Então, acho que esse é o despertar da consciência, né? E aí você saber o que você está fazendo, e aí um outro patamar é você trabalhar o que você está fazendo e ter essa consciência com base nos teus valores e nas tuas virtudes. Que aí já é um próximo tópico, né? Que a gente pode abordar também. Isso, até porque a alimentação dá uma sustentação para a gente ancorar essas virtudes, né? E hoje nós Sim, falamos, exatamente. né? Porque hoje eu fiz até um atendimento com a Li e eu trouxe essa questão de ancorar os poderes e as virtudes. E dentro do nosso bate-papo, eu fui trazendo a reflexão de me comparar como eu estava, quando eu estava bem regrada com a alimentação, o quanto eu tinha de energia vital e o quanto eu conseguia canalizar toda essa energia para os meus poderes. E depois que eu dei umas deslizadas, o quanto isso também interferiu no meu campo para me deixar desmotivada, perder um pouco Uhum. de idade em mim, um pouco mais preguiçosa, um pouco mais indisposta. E que nem você falou, o mais legal de tudo isso é que a gente vai trabalhando e vendo na prática como o nosso corpo reage, né? É que nem Exatamente. esses dias me perguntaram, né? Qual é a melhor alimentação? É a mais natural possível e aquela que faz bem para o teu corpo. Nada melhor do que testar quais são os nutrientes que o teu corpo está pedindo, né? E quando a gente fala daí de nutrientes, entender que nutrientes está em comida de verdade. Porque às vezes não vai confundir o ego ali, a personalidade, igual ali falou, pedindo ali totalmente só por doce, e aí achar que o meu Uhum. corpo está pedindo uma barra de chocolate, que é puro açúcar, né? Porque o cacau em si é um super alimento. Nossa, para expandir o nosso cardíaco, é um dos melhores alimentos. Só que quando você fala em uma barra de chocolate, o percentual de cacau é muito baixo, né? Ele é Uhum. puro açúcar. E aí, Li, eu queria até te perguntar a tua visão referente ao açúcar. O que, que o açúcar pode trazer de interferência para o nosso despertar espiritual? Eu até estava refletindo sobre isso, assim, né? De repente, a gente poderia categorizar alguns alimentos para a gente ter uma maior consciência do que eles afetam, né? De que forma eles afetam o nosso corpo. O açúcar, assim como o café, assim como o glúten, né? A farinha branca, enfim, eu considero como se fossem alimentos mais viciantes, assim, para mim, né? Porque se você come um doce hoje, você quer comer outro doce amanhã, e você quer comer outro doce amanhã, e você quer comer outro doce, né? No passar dos dias. Assim como é também com o café. Então, eles têm substâncias que realmente mudam o nosso padrão vibratório e nos deixam dependentes daquilo, se a gente não tiver muito bem ancorado, assim, na nossa consciência, né? No nosso coração. E tem muitos estudos, assim, eu gosto de ler muito sobre as crianças da nova era, né? E como que elas se comportam, já li algumas coisas relacionadas à alimentação. E tem até alguns estudos que falam que as crianças elas ficam mais agitadas, elas ficam mais ou elas ficam mais calmas dependendo do consumo, do nível do consumo de açúcar, né? Porque o açúcar é um estimulante. Mas aí tem até alguns estudos referentes aos graus de autismo, né? E de dependência de muitas vezes tomar algum remédio para que a criança possa ficar mais calma, né? Que a gente sabe que às vezes a criança está sendo dopada nesse sentido. Então, quando os pais cortaram o açúcar e alguns outros alimentos, as crianças até deixaram de tomar os medicamentos. Né? Então, para a gente entender como isso é forte, assim, né? E se a gente fica uma semana sem comer açúcar, o quanto a gente consegue ficar mais focado, mais presente, mais, né, com uma atenção um pouquinho mais consciente no que a gente está fazendo, assim. E aí tem as outras categorias, né? Que a gente tem os alimentos que são inúteis e tóxicos, né? Que são os alimentos industrializados,
que aí entra toda, né, a categoria de refrigerante, salgadinho, todas essas besteiras que a gente encontra por aí, e os alimentos que são mais pesados, né, que trazem a dor e o sofrimento pra gente, porque eles carregam essa vibração, que aí estaria relacionado com a carne, né, com os produtos de origem animal, com laticínios, ovos, porque eles são produzidos de uma forma cruel com os animais, né? Então, quando a gente está expandindo o nosso campo, quando a gente está despertando a consciência, a gente também está se abrindo para ficar mais sensível, né, a essas energias. E a gente sente também, às vezes a gente fica mal-humorado, fica mais irritado, fica, né, até um pouco violento, sentindo mais raiva, ou fica mais triste, ou sente medo. Às vezes esse sentimento, essa emoção, essa vibração não é nem nossa, mas é algo que a gente está absorvendo, né, com os alimentos que a gente está ingerindo. Sim, e até vou fazer entrar num parênteses aqui que você falou de ingerir a questão das emoções do próprio animal, né, do sofrimento. Uhum, A questão também trazendo para a alimentação o preparo, né? Quando a gente está preparando o alimento, a intenção exato. que você coloca, o teu estado que você coloca, você vai comer aquilo novamente, né? E a mesma Exato. coisa é quando você está comendo sempre fora. Então você está comendo às vezes aquilo e a emoção do que aquela pessoa está naquele momento sentindo, né? Por isso que também trazer esse amor pro preparo, da mesma forma como também evitar comer alimentos que carregam esse processo de dor, faz total sentido para o despertar, né? Então, sempre preparar teu alimento ali com muito amor, muito carinho e colocando boas energias, porque é aquilo que vai voltar novamente para você. Sim, exatamente. Assim como a gente absorve a energia dos lugares, né? Muitas vezes a gente entra num lugar e se sente, nossa, pesei, né? A gente sai pesado. Ou a gente entra num lugar e se sente super feliz, né? Porque tá vibrando uma energia boa. Com o alimento, isso é ainda mais intenso, né? Porque você tá, né, colocando a intenção, como você falou mesmo. E essa intenção pode ser para curar ou para, né, dar uma baixada ali na nossa energia. E muitas pessoas, né, eu até como muito pouco fora, até por conta da quarentena, a gente, né, ficando mais em casa, assim, então preparando mais os alimentos. Isso fez uma super diferença também, né? Então, às vezes só de você ter que comprar alguma coisa fora, você sente, já chega na energia do lugar. Se você sente que tá pesado, nem come ali, vai, né, fazer outra coisa, compra uma fruta, come uma fruta, né, que tem bastante energia vital, que nutre bem o nosso corpo. E tentar selecionar mesmo esses alimentos, né, com base no que você quer sentir com isso, né? Sim, até porque nós estávamos falando hoje à tarde, entrando nessa questão de formas de absorver os nutrientes, né? Que você falou que tem as formas de Sim. absorver a prana, e alimentação é uma delas, né? Se Isso. puder Né, explicar um pouco. o prana, ele é a energia vital que está disponível, né, no universo, que existe em tudo. Então, existe no ar, existe, né, que a gente absorve através da nossa respiração, existe no sol, né, que a gente absorve a partir do contato com o sol, principalmente tomando sol nos olhos, né, dentro de um horário, dentro de um horário seguro ali, e também nos alimentos frescos, né? Por quê? Porque os alimentos eles vêm da terra, então a natureza ela tá cheia de prana, né? Tá na terra, nas árvores, né? Na água, enfim. Então, quanto mais natural e mais fresca é a nossa alimentação, mais energia vital a gente absorve e mais elevada fica a nossa vibração, né? E aí existe um outro detalhezinho também, que é em relação aos alimentos orgânicos e sem todo esse veneno que eles colocam, né? Que a gente sabe que existe hoje na agricultura e no nosso solo, assim. Então, quanto mais a gente consegue também consumir alimentos orgânicos, melhor, né? E quando a gente começa, da mesma forma que a gente sente a energia do alimento e a energia dos lugares, conforme você vai afinando o teu paladar e sutilizando o teu paladar, você consegue até sentir o gosto do agrotóxico num alimento, por exemplo. Né? Se você pegar um morango orgânico, um morango, né, normal ali que você compra no mercado, você comer um e depois você comer o outro, você vai sentir a diferença que é o sabor, né?
A beterraba também é uma coisa que às vezes eu compro, às vezes, né, não sendo orgânica, e você sente o gosto, assim, um gosto muito forte, assim, às vezes não dá nem para comer, né? Então, quanto mais a gente puder consumir alimentos frescos, naturais, né, in natura, e, se possível, orgânicos, maior vai ser a nossa energia e mais leve fica o nosso campo também. Sim, até você falando sobre isso, me veio a questão que antes de eu trabalhar como terapeuta, eu trabalhava na área da agricultura, né? E, Aham. e tinha um rapaz da Secretaria da Agricultura aqui do Paraná que todo mês ele ia fazer vistoria e uma vez ele me contou que a couve é um dos alimentos que mais tem agrotóxico. E aí, se a gente for pensar em alimento saudável e nutritivo, a maioria das pessoas toma suco verde com a couve para nutrir. E aí, Uhum. né? E couve é uma coisa fácil de você plantar em casa, né? E Sim. aí você pensa, nossa, tô tomando um copão aqui de suco verde com couve, super nutritivo, mas, porém, é um dos alimentos que, quando está disponível no mercado, é os que mais têm agrotóxicos. É a couve e o morango. É, não sabia dessa da couve, eu sabia do morango e da beterraba, né? Até onde as informações que eu pesquisei, assim, que chegaram. Mas a couve é, né, também. É, ele E às vezes a gente acha que a gente tá, né, realmente nutrindo o corpo ali com um copão de suco verde super saudável e cheio de veneno por trás, né? Sim, como ele é um fiscal que ele sempre fazia análise, né? E para multar as empresas que trabalham com agro, né? E aí um dia, por curiosidade, ele falou: Nossa, a couve é o que mais tem, é o campeão dos agrotóxicos aqui no Paraná, né? E aqui, ó, couve, morango e tomate. A- Acho que é a Flávia, né? O nome dela. Vamos Falou. ver. Sim, tomate também é um dos que mais tem. Uhum. Ah, deixa eu ver os comentários ali que eu não tava vendo também. Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa. Um pouquinho. Se tem mais alguma perguntinha ali em cima. Ah, o pessoal está relatando aqui o quanto tirar a carne realmente tem deixado mais leve. É, gente, a carne é assim, né? E a carne tem uma outra questão também, né? É a compaixão que a gente tem em relação aos animais, né? Eu comecei a. Quando eu comecei no meu processo, eu estava lá acho que, estava na faculdade ainda, e eu tentei, não comer carne durante um tempo. E foi difícil, assim, para mim, né? Porque eu estava inserida num meio onde ninguém tinha essa consciência, onde ninguém falava disso ainda, né? Onde ser vegetariano era praticamente ser um ET. A gente sabe que todo mundo agora, a gente sabe que a gente é, né? Mas naquela época era muito, assim, muito distante da realidade. Então eu tentei por um tempo, não consegui. Tentei de novo, convivendo com outras pessoas, né, da família e, enfim, relacionamentos que também não eram vegetarianas. E realmente é difícil, mas quando a gente tem essa consciência do porquê a gente está parando de fazer as coisas, né? Do porquê a gente está deixando de consumir carne, do porquê a gente está deixando de consumir um animal. Isso faz toda a diferença. Né? Então, quando eu comecei a fazer a minha formação em yoga, eu tive contato com os princípios do yoga, né? E o primeiro deles é o ahimsa, que é a não violência. Então, se a gente quer um mundo melhor, né, se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade com mais amor, isso começa como nós tratamos o nosso próprio corpo, né, como a gente trata a gente mesmo. E isso se estende também para aqueles seres que estão aqui para nos ensinar isso, né, que são os animais. Então, só quando a gente pensa no consumo de carne hoje, é uma coisa muito cruel, né? Existem diversos documentários por aí, eu não vou nem entrar nessa questão assim, porque daí quem quiser, né, ter mais contato mais a fundo com isso, vai pesquisa ali e vai achar várias coisas assim e informações bem chocantes até. Mas o quanto aqueles animais, né, o quanto os animais sofrem
para ser um pedaço de carne no nosso prato que nem bem para o nosso corpo faz, né? O quanto a gente consegue ter compaixão com eles, o quanto a gente consegue olhar e entender que eles são seres que estão aqui compartilhando o mesmo planeta com a gente, né? E que cada um tem a sua função enfim. E aí a gente entra em várias outras questões, né? Que muitas pessoas podem falar assim, ah, mas a gente ainda precisa de carne, né? Para sobreviver. A gente não precisa de carne para sobreviver, né? A gente tem muitas outras formas de nutrir o nosso corpo. E quando a gente tem essa intenção genuína de ser amoroso com a gente mesmo, né? E de estender essa compaixão e esse amor aos outros, a gente não consegue mais olhar um animal como um alimento. A gente olha um animal como uma vida, né? Como um ser que está aqui também, que tem a sua função, né? Que tem a sua importância. E a compaixão acho que é a chave, assim, para a gente conseguir virar, assim, essa percepção, né? E isso também não tem que ser algo forçado, né? Tem que ser algo genuíno. Porque se você para de comer carne simplesmente porque o outro está pedindo para você parar de comer ou porque um terapeuta está te falando que não faz bem, isso não é verdadeiro. E daí isso vai ter um outro efeito também em você. Né? Então, a gente trabalhar essa consciência e trabalhar o porquê que a gente está fazendo as coisas é o verdadeiro despertar, né? Por que, que eu estou parando de comer carne? Por que, que eu quero parar de comer tais alimentos? Por que, que eu quero cuidar mais do meu corpo? Por que, que eu quero ser uma pessoa mais saudável? Por que, que eu quero elevar minha vibração? Esse porquê que é o que vai mover a gente de uma forma genuína e vai manter a gente nesse caminho. Então, acho que essa é a grande virada, assim, que a gente pode pensar Sim, quando a gente tem essas dificuldades. sim. E até a intenção aqui, quando eu venho falar do despertar da consciência alimentar, é justamente olhar para isso, de ter a consciência das escolhas. Só que nem você falou, tem que ser algo genuíno. Quando entrei para o movimento do despertar, eu vim vivendo vários processos. E alimentação eu sabia que ia ser o meu maior desafio. Até que chegou um momento que adentrar o campo da espiritualidade foi me dando suporte automaticamente para mim olhar para esse campo, Uhum, fazer as mudanças, né? E é que nem você falou, é o olhar da compaixão. O primeiro olhar da compaixão que eu tive foi para o meu corpo, de entender que ele é o meu templo e que a forma como eu estou tratando ele é aquela questão: como é que eu vou dar amor para os outros se eu não tenho nem o amor para mim? Eu posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim. E aí a uhum, gente vê aí várias pessoas camufladas, né, de autoestima, de amor próprio, e que estão se intoxicando o tempo todo, né? E aí, como é ter amor próprio, mas não levar nutrição, nutrientes para tuas células? E lembrando que a partir daquilo que você nutre as tuas células, você está nutrindo os teus campos mais sutis, né? uhum, Tudo está muito conectado. Então, e assim, dentro disso também, entender que é um processo. Não precisa você querer mudar do dia para a noite, sim. né? Nem entrar na onda dos movimentos da moda, digamos assim. Mas é realmente você parar, ter a consciência e despertar para algo maior dentro de você, né? Eu, por exemplo, assim, dando o meu exemplo, eu ainda não parei de comer carne, mas eu já faz mais de um mês, por exemplo, que eu não como, porque o meu corpo não tá mais sentindo a necessidade. Uhum, Entendeu? Então, eu tô olhando para isso, eu poderia estar no piloto automático e falar, não, eu sou acostumada a comer carne, eu vou comer. E aí, dentro disso, eu tô trazendo a consciência de quais são os benefícios que tá gerando no meu dia a dia. uhum, Entendeu? Isso é o despertar, eu acho que dessa consciência de você olhar e ouvir o teu corpo falar também com você. E no momento certo isso vai acontecer, né? Se você ainda come as suas emoções, se você é alguém que precisa trabalhar esse campo emocional antes de dar esse passo a mais, faça isso. Não queira fazer tudo de uma vez só, que senão às vezes não consegue. E aí a frustração vem, daí quando se frustra, acaba desistindo. Então, vai aos poucos.
vai ouvindo o teu corpo, percebendo os teus movimentos e principalmente vendo os resultados, que é isso que vai ajudando a gente a ter uma percepção ainda melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais algum comentário. E ter paciência com a gente, né, é a primeira forma da gente demonstrar essa compaixão e esse amor. Porque é exatamente o que você falou. Não tem como eu oferecer para o outro, nem em relação ao nosso planeta, aos animais e aos seres humanos, o que eu não sinto e o que eu não cultivo por mim mesma. Né? Então, esse processo de você entender o porquê que você está parando de fazer isso é a chave que vai te levar a um processo de transformação genuíno mesmo. Né? A Flávia colocou ali, respeitar o nosso tempo é a chave. Cada um tem o seu processo, ir sentindo o nosso corpo, exatamente, dá exatamente isso. Porque eu falo hoje assim, hoje eu não sinto mais necessidade nem de comer carne, né? E graças a Deus também não sinto mais vontade de comer ovo e queijo e nada disso, que eu comia muito antes. Mas por quê? Isso não aconteceu comigo do dia para a noite, né? Esse processo vem aí de 4, 5 anos que eu venho trabalhando isso. E eu tive essa consciência, né? Muitas vezes eu não tive, muitas vezes eu tentei forçar o processo. Mas todas essas vezes que eu tentei forçar o processo, não deu muito certo também. Eu fui violenta comigo. Então também era um processo de aprendizado. E tá tudo certo, né? A gente respeitar o nosso tempo, respeitar essa necessidade que o nosso corpo traz, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, em todas as vezes, a necessidade física ela está relacionada com alguma emoção, com alguma crença que a gente tem, né? Então, eu já deixei de comer carne porque eu tinha dó dos animais, então eu estava sendo movida por um sentimento de pena e de culpa, que é diferente de compaixão, né? Que não é genuíno, que a gente está numa outra polaridade daí. Já voltei a comer carne por medo de não ser aceita dentro da família ou dentro de alguns grupos. E aí eu também não estava agindo de acordo com o meu coração, eu estava fazendo o que os outros queriam ou o que os outros esperavam de mim, por medo de ser rejeitada. Então, nesse processo, olha quantas emoções foram trabalhadas, né? Olha quantas perspectivas eu consegui, né, observar e ter. Claro que na época eu não entendia isso, né? Eu fui entender isso agora, pouco tempo depois, assim, reavaliando todo o meu processo. Então, esse respeito e essa amorosidade com o nosso próprio tempo é o que vai garantir que a nossa transformação seja realmente genuína, né? E que a gente não seja movido por um sentimento negativo, por uma culpa, por um medo, qualquer coisa assim. Isso, genuína e sustentável, né? Porque quando a É gente não sustentável, é, exatamente. a gente traz dor, a gente ainda continua na emoção, vibrando na emoção da dor, e a gente vai o quê? Uhum, Vai querer retroceder, vai querer voltar ao processo querendo o conforto da comida, né? Até teve aqui exatamente. um comentário da Despertando, ela colocou assim: quando estou triste, como as minhas emoções descontando tudo em doce. E é justamente Uhum, porque a comida, ela é o conforto. O doce, quando ele tem esse excesso do açúcar, que nem a Ali falou no comecinho, o açúcar é um estimulante, é como se fosse uma droga para o cérebro. E aí ele faz, exato. ele estimula alguns hormônios da felicidade, o hormônio da felicidade por um curto período de tempo. E aí você Uhum, fica no viciante, porque ele estimulou, mas aquele estímulo acabou. E aí você vai o quê? Vai recorrer novamente. Então, é realmente encarar, às vezes, essas emoções que estão aqui. Porque quando a gente entra nesse processo de mudança alimentar, as tuas emoções, elas vão ficar à flor da pele, porque elas sempre estiveram ali. Entendeu? Só que antes você ia descontando, né, e se acalentando na comida. E a partir do momento que você decide encarar, você se abre para um processo muito libertador e de cura mesmo, né? É justamente esse processo que eu venho passando desde o finalzinho do ano passado. Então, ser gentil com o processo, dá tempo ao tempo. Eu entrei no processo ano passado, mas eu só manifestei para o meu campo físico de realmente mudar a alimentação, mudar meus hábitos de sono esse ano. Porque do ano passado para cá eu vim trabalhando só o meu campo emocional e meu campo mental, para poder uhum. sustentar todos os movimentos que eu precisava fazer no campo físico.
Deixa eu ver aqui, tem mais um comentário. É um conforto, mas muitas vezes depois vem a culpa. Depois também vem a necessidade de mais e é um ciclo sem fim. Exatamente. É, exatamente. As nossas emoções, gente, a gente não aprende a lidar com elas, né? A gente aprende muita coisa na escola quando a gente é criança, mas ninguém ensina pra gente o que a gente faz quando a gente sente culpa. Ninguém ensina pra gente o que a gente faz quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, né? E isso a gente cresce sem saber o que fazer. E uma das formas de tentar acolher essas emoções é através da comida, né? Os nossos pais aprenderam da mesma forma que a gente aprendeu, né? Então hoje, esse despertar da consciência que a gente fala, nada mais é do que o despertar para a gente entender quem a gente é, né? Para a gente ultrapassar essa barreira das nossas emoções que ficam aqui travando a nossa vida, para a gente chegar num patamar mais sutil, assim. E ter essa consciência, né, de quando você come, você está trazendo um conforto e depois você sente a culpa porque você comeu, já é o primeiro passo, né? E aí o que eu faço com esse sentimento que eu tô tendo? Se acolhe. Se acolhe porque é o que você pode fazer naquele momento. E se você quiser buscar um apoio, buscar uma ajuda, né? E existem inúmeras ferramentas para isso. Tem, né, ferramentas da psicologia, né, dos modos tradicionais, e tem as ferramentas holísticas também, né, os atendimentos para isso. O floral mesmo, né, a Dai tá tomando, eu tomo floral desde que eu comecei a fazer minha formação, então tem mais de um ano aí que eu tomo floral direto para várias coisas, e realmente a gente vai expandindo nossa consciência e vai conseguindo entender melhor essas emoções, porque às vezes são questões que estão tão é, calcificadas e tão enraizadas na gente que a gente não consegue ter essa visão de fora, né? Então a gente realmente precisa às vezes de um apoio para poder olhar para isso como um observador e sair desse ciclo, né? E aí quando você consegue pular para cá e ver o ciclo acontecendo sem se identificar com aquilo, é o momento que você consegue dar essa virada, né? De parar, opa, não vou comer agora porque tem alguma emoção que está vindo aqui. Então, por que eu estou sentindo isso, né? E aí tentar se trabalhar nesse sentido. E aí, quanto mais você vai trabalhando, mais você vai cuidando da tua alimentação, mais a tua vibração vai ficando elevada e mais claras vão ficando as informações e as formas como você pode lidar com isso também, né? Eu falo porque foi exatamente isso que eu vivi, assim. Eu já tive períodos que eu comi muito, já tive períodos que eu emagreci horrores porque eu não queria comer, né? Dentro do próprio processo de despertar mesmo. De ser um pouco rígida, assim, ou de até antes de entender o que era de despertar da consciência, de realmente não comer porque eu precisava ser magra, né? Então, e acabei ficando doente daí. Então, todas essas transformações vão trazendo esses aprendizados pra gente, né? Pra gente poder olhar para quem a gente é mesmo, né? E não para o corpo físico, né? Não para a aparência, não quantas calorias a gente está comendo, nem quanto a gente está medindo, né? Mas o quanto a gente está se nutrindo de amor, de compaixão e de respeito, né? Sim, até colocar aqui. Tem alguma técnica para controlar impulsos e anseios? Eu acho que a melhor técnica é a consciência, né? De É. entender quais são esses impulsos e o porquê. Porque quando você olha para esses impulsos, tem a consciência de que você está comendo por impulso, por ansiedade, e você pergunta, nossa, mas da onde vem essa ansiedade? Qual é a Uhum, emoção que eu estou querendo comer nesse momento? Ah, é a raiva? Nossa, por que é que eu estou com raiva? Da onde uhum, é a raiva? Por mais que a resposta não venha, mas você abriu o campo se questionando, né? sim. Você possibilitou já ao primeiro passo para você trabalhar esse teu campo. E o mais legal de tudo isso é que quando você se questiona, você entra num processo profundo de autoconhecimento, entendeu? Nós estamos chegando também numa nova era onde as pessoas não precisam mais ficar dependentes de toda hora ter que estar recorrendo a terapias, a técnicas, e sim, Exato. até elas ter essa sutileza já dentro do campo para se autocurarem, ter essa autopercepção. Uhum, Claro que dentro agora desse início, para quem tem compulsão, para quem tem ansiedade, com certeza vai precisar de um apoio, né? Eu, por exemplo, sou terapeuta, mas nem por isso eu abri mão de
de ter uma pessoa me auxiliando, né? De ter uma profissional ali comigo, me conduzindo. Porque às vezes as emoções a gente quer fugir, não quer, dependendo da emoção que vem, a gente não quer encarar. E aí você precisa de alguém com um olhar de fora te estimulando ali, né? E te Sim. dando esse apoio, que eu vejo que é mais também essa parte do apoio, né? De ser acolhida por uma outra pessoa com muito amor. É Então, porque essa visão, né? Quando a gente está no meio do furacão ali, das nossas emoções, e a gente não consegue ver o que a gente está sentindo ou entender, a gente precisa. Se a gente ainda não consegue se colocar como um observador, a gente precisa de um observador para conseguir dar um pouquinho mais de clareza para a gente, né, no que a gente está sentindo. Até ali o que a Amanda da Equace perguntou, né, a respeito de uma técnica para controlar, né, os impulsos. Eu tive uma fase que eu tinha muita vontade de comer chocolate, assim, né? Quem nunca passou por essa fase, né? E aí eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, quero comer chocolate. Meu Deus, quero comer chocolate. Aí quando você tá nesse turbilhão, você pode reagir ou você pode agir, né? Eu posso reagir indo lá e comendo uma barra de chocolate inteira, ou eu posso agir, pensar assim, por que eu quero comer o chocolate agora? Eu preciso comer? É uma vontade do meu corpo? É uma vontade genuína? É um prazer que eu quero me dar nesse momento? Porque, né, que eu vou comer e vou dizer assim, nossa, eu mereço comer esse chocolate, ou eu vou ficar me sentindo culpada depois? Se aí você ainda não tem essa consciência, e se você percebeu que você está no momento de impulso, para e respira. Faz umas 10 respirações, bem profundas assim, sentindo o ar entrar e sair devagar. E aí pensa se depois dessas 10 respirações você ainda está com vontade de comer o chocolate. É muito provável que se isso não for um desejo genuíno, de um momento agradável, um momento prazeroso que você quer se dar, você não tenha mais vontade de comer o chocolate. Porque aí aquele impulso, né, de você reagir a uma emoção que está reverberando ali dentro de você, ele já vai ter passado com a respiração. Pode ser que você não tenha consciência ainda do que é, mas você já conseguiu sair dessa roda né, dessa roda de reação ali automática, né? sim, e é até legal que dentro do desafio que a gente está fazendo, você tem fome de quê? O primeiro exercício foi justamente olhar essa reação e essa ação, né? Do sentido, nossa, eu tô indo para a geladeira. Então parar e se perguntar, mas isso é fome ou é vontade de comer? É. Identificar. Tô com vontade de comer, não é fome, né? Então você E tá de onde vem essa vontade, né? isso. E por mais que a pessoa escolha, porque você tem o poder da escolha, por mais que você escolha ir lá e comer por vontade, você está consciente da escolha. Exato. Tem o poder, Uhum, entendeu? Você não está fazendo aquilo movido por piloto automático. Você uhum. escolheu. Você já começa a manifestar esse teu poder da escolha e a consciência. Não, eu estou comendo agora por vontade, porque eu estou me sentindo ansiosa, mas eu escolhi. E eu estou comendo com consciência. Eu sei que o que eu estou comendo aqui é a minha ansiedade. E aí, automaticamente, você já vai movimentando a tua consciência. E eu achei muito legal Exatamente. esse processo, que foi o que aconteceu comigo, que eu comecei a movimentar a minha consciência e passado um período, a minha consciência começou a me conduzir daí, tipo, para a questão dos alimentos mais densos. Eu comecei a trazer consciência para a alimentação do porquê eu estava comendo o que eu estava comendo. E daí, no decorrer do processo, eu comecei a olhar a comida e minha consciência começou a dizer: Mas você quer isso mesmo? Né? Automaticamente, Uhum, você precisa comer essa carne hoje? Você precisa comer tudo isso de açúcar? Né? E assim, a rejeitar também muitos desses alimentos. Então, eu vejo que já não está mais condizendo com o meu campo uhum. tá um pouco mais sutil, provavelmente, do que estava antes de eu começar todo esse processo de consciência, né? Porque são degrauzinhos que a gente vai subindo nessa escala da evolução, né? Exatamente. E aí a gente vai aprendendo, né, a ouvir o nosso corpo e a entender quais são as reais necessidades de nutrientes que ele precisa, né? Por exemplo, no inverno, a gente tende a ficar, o nosso corpo precisa de mais energia, né? Por isso que no inverno a gente pode comer mais raízes, a gente pode comer alimentos mais não pesados, mas mais consistentes para trazer essa força que a gente precisa, né?
Por que que no outono é a época da laranja, né? Porque a gente precisa da vitamina C da laranja para o nosso corpo estar com uma imunidade boa, para que no inverno a gente possa aguentar aquele frio sem pegar um resfriado, sem pegar uma gripe, né? Por que que no verão as frutas, né, que mais dão, né, elas são as frutas mais suculentas e mais frescas, enfim, alimentos mais leves, porque é uma época onde a gente está mais leve, né, onde a gente não precisa de tantas raízes ou de tantos grãos para a gente poder passar por essa fase. Então, o processo de despertar espiritual, ele também tem a ver com a nossa regulação e com a nossa harmonia com os fluxos da natureza. Né? Principalmente nós mulheres que estamos, né, que já somos muito mais conectadas nesse sentido assim, porque a gente tem energia feminina mais ancorada na gente. Então, quando a gente vai expandindo e indo para isso, a gente também tem essa percepção. Eu até pouco tempo atrás, eu fazia uma lista de compras para ir no mercado. Ah, eu quero comprar tais frutas, eu quero comprar tais legumes, e algumas semanas eu acabei parando de fazer isso e eu pensei assim, não, eu quero comprar os alimentos de uma forma mais intuitiva. Então, se eu vou na feira, eu vou no mercado, eu olho, eu tento me conectar comigo e eu tento sentir o que que o meu corpo quer comer naquela semana ou naqueles próximos dias, né? E tá sendo uma variedade muito legal de alimentos, assim. Algumas coisas elas se repetem e outras elas estão variando bem. E eu tô sentindo que o meu corpo está sendo nutrido da forma que ele precisa também, né? Então, a gente parar para se ouvir, para tentar intuir a partir, né, da nossa conexão com o nosso coração, com a nossa espiritualidade, o que o nosso corpo físico precisa, é uma coisa muito bonita, assim, que a gente vai criando essa conexão e esse amor e esse cuidado cada vez mais, né? É o nosso Sim. veículo, né? Para a gente Nossa, poder evoluir, então a gente tem que cuidar bem. de trazer também essa questão não só da consciência, mas da, né, alimentação mais intuitiva também, né? Exato, aham. E cozinhar os alimentos também na hora, assim, né? Uma coisa que eu tenho tentado fazer bastante, assim. E você vê o que que tem em casa e vê, o que eu tô sentindo, né? Vontade de comer agora, o que que meu corpo tá pedindo para comer, né? Quando você tá preparando. E preparar, usar os temperos que você gosta, assim, né? Procurando não usar, gente, coisa, né? Às vezes a gente para de comer bolacha recheada e continua usando sazon na comida, né? Então, isso é veneno, né? Então vamos parar de usar essas coisas também. Quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor é. E quanto mais carinho a gente coloca na hora de preparar, e quanto mais presente a gente está nesse ato, maior fica, né? Mais bonito fica o nosso processo, assim. Sim, que lindo. É, Li, nós temos 5 minutinhos. Seguimos com o papo ou você... cinco. Será que alguém tem alguma pergunta? Não sei, né? Não sei quais são as pessoas que estão acompanhando desde o início. Se tem alguém, se puderem mandar um oizinho, se quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, compartilhar também. Em 4 minutinhos, né? Eu não sei, acho que não vai dar tempo de fazer a meditação, porque ela é um pouquinho mais longa. E o papo acabou fluindo, né, Dai? Lindo, mas você é minha convidada para vir aqui mais vezes, Ah, eu veio mesmo. fazer uma prática com a gente de meditação, de... Vamos. Vamos fazer sim. Sim, foi A super Flávia tá ali. as questões que você trouxe, né? Então, assim, para dar uma boa Exato. vida, o quanto mais natural possível, né, para que Isso. possa elevar o nosso campo, a nossa frequência. Uhum. E uma coisa que a gente falou antes, né, da hoje, que acho que era legal comentar, não sei se todo mundo sabe, mas a gente começou falando da glândula pineal, né, da calcificação. E tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas a pasta de dente possui flúor. O flúor, ele é um agente calcificante da nossa glândula pineal. Então, quem está nesse processo de despertar espiritual, troquem as pastas de dente de vocês, comecem a usar cremes que são mais naturais, né? Tem algumas opções no mercado hoje que a gente pode encontrar, porque o dente, ele absorve muitos nutrientes. Então, quando a gente escova o dente com flúor, a gente está mandando diretamente para a nossa glândula pineal todo esse negócio que está calcificando e travando a nossa espiritualidade, tá? E existem muitas teorias da conspiração em relação a isso,
Mas quem quiser pesquisar e pode pesquisar. Se quiserem mandar alguma coisa no inbox lá pra gente conversando também pode mandar. Mas quanto mais a gente purifica a nossa glândula pineal, mais a gente expande o nosso canal e mais consciente a gente fica de quem a gente é. Outra coisa Então, é uma dica boa. dentro disso que você falou é que eu sempre faço a campanha, né? Bebam água, pessoal. E Bebam água, falou, exato. Vamos beber água aqui, ó. Tchim, tchim. gente, não, mas hoje você até me falou da questão do cloro, né? Também Sim, que do cloro da água. A primeira coisa que eu fiz quando eu né, mudei várias coisas né, na minha vida e por conta do despertar foi comprar um filtro de barro. Então eu coloco a água no filtro de barro e tomo a água dali. Não tomo água direto da torneira e nem água de garrafinha, porque também é uma água que fica parada ali, a energia não circula mais. Então foi a forma mais viável que eu encontrei. Até eu não estar, né? Até eu ter a minha própria fonte de água, que se Deus quiser, um dia eu terei. Cristalina e pura. sim, mas são pequenas mudanças, né, ali que a gente vai fazendo e que vai Então, melhorando e deixando também mais sutil os alimentos para que condiza com a nossa energia, né? exatamente. Você perceber, são pequenas mudanças que dá para ir fazendo no dia a dia para começar, e aí a gente vai, dentro dessas pequenas mudanças, inserindo novos hábitos, né? Sim. E é muito intuitivo, né? E quando a gente se abre, as sincronicidades começam a acontecer e a gente só tem que fluir, né? Ah, pensei em que eu quero tomar uma água mais saudável. Se eu estou conectada, se meu desejo é genuíno, o universo vai me trazer essas oportunidades para que eu possa perceber o que eu tenho que fazer. Né? Eu quero mudar minha alimentação, eu quero ser vegetariana, eu quero deixar de comer carne. Se isso é um desejo genuíno do teu coração, se abra, porque né, as oportunidades vão surgir para você. A gente está na era do coração, a gente não está mais na era da mente, né? Então a gente sente aqui e a gente manifesta se isso está conectado com a nossa alma mesmo. E a Lindo. alimentação é um ponto-chave para isso. Nossa. Li, muito obrigada pela tua participação. Nós estamos aqui com 30 segundinhos. Então, Eu que agradeço. agradecer cada uma das pessoas que vieram, que ficaram aqui com a gente. Muito Sim. obrigada por contribuir com a energia de vocês para todo esse movimento e que a gente possa realmente se transformar a partir da nossa alimentação, né? E entender Uhum. o poder que a alimentação tem no nosso corpo mental, emocional e espiritual, né? Em todo o nosso campo. Muita gratidão, Li, por se disponibilizar e estar convidada para voltar novamente aqui. Volto com certeza. Gratidão, Dai, gratidão a todo mundo que está aí. E que a nossa alimentação possa ser cada vez mais amorosa, baseada na compaixão e no respeito conosco e com o nosso